reações mostrando formação de gases, reações formando cores diferentes, reações formando sólidos, né? Então, isso mostra que eu estou tendo uma transformação. Aí depois eu falei para vocês sobre os tipos de teorias que evidenciam que ali existe matéria, né? Que eu diferenciei para vocês matéria e energia, e eu falei para vocês sobre a teoria atômica, né? Então, os átomos ali que estariam envolvidos nessas transformações, eles precisariam de existir. Então, eu falei para vocês os tipos de átomos existentes, né? A teoria atômica. Então, nós passamos pelo modelo de Dalton, modelo de Thomson, Rutherford, Bohr, e eu dei uma explicadinha para vocês sobre os novos modelos atômicos, a teoria nova. Expliquei sobre isótopos, isóbaros, isótopos, né? E aí, resumidamente, o nosso segundo bimestre foi só conteúdos macros, e aí a gente começou a descer para os conteúdos micros, tá? O que a gente vai trabalhar agora é um novo conceito de teoria, que, no caso, ela é uma coisa mais evidente, né? Então, a gente vai trabalhar a partir de agora com as reações químicas, né? E as reações químicas é o que eu falei para você, são os tipos de transformação que nós temos, que evidencia uma transformação. Deixa eu só colocar aqui para disparar. Isso. Então, nós temos tipos de transformação. Essas reações químicas, elas são reações do tipo química e física. A gente resume tudo como reação química, mas tem reação química e reação física, tá? O que é uma reação? Eu tenho, de um lado, um reagente e, de um outro lado, um produto. De um lado, eu tenho compostos que não se juntaram, ou que vão se juntar, e, do outro lado, tem compostos que se juntaram e formaram outros compostos diferentes. Então, para eu ter uma reação química, o lado A tem que ser diferente do lado B. Pelo menos um dos compostos tem que ser diferente. Tá? Então, se a gente pegar lá, transformação de uma ou várias substâncias em relação ao seu estado inicial, dando origem a compostos diferentes, igual eu acabei de falar com você. Então, se no início tinha um gás, no final tem que ter um líquido. Se no início tinha um líquido, no final tem que ter um sólido. Né? E isso eu posso evidenciar através de uma equação, que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Então, a reação é a transformação. O fenômeno é toda transformação que modifica o meu composto da, da, da fala anterior. E esse fenômeno ele pode ser um fenômeno químico ou um fenômeno físico. Então, no caso, para formar na nossa respiração, a glicose do sangue, né, a glicose dos alimentos, ela é quebrada e ela produz energia para as células e CO2. Tá? Então, isso é uma transformação química. Por que é uma transformação química? Porque eu tenho lá a glicose, ela vai ser quebrada pelas enzimas, vai ser quebrada pelo oxigênio e ela vai formar ali CO2 e água. Uma transformação física, ela vai ser o quê? Imagina lá um pedacinho de gelo em contato com o ar atmosférico. Então, esse pedacinho de gelo ali, ele é água, um estado sólido. Quando ele recebe energia extra do sistema, ele vai passar para o estado líquido. Tá? Então, nós tínhamos um sólido, passamos para líquido. Se ele ganhar mais energia,
ele passa para o estado gasoso. Tá? Então, isso é fragmentação de compostos, de características. Então, tinha o estado sólido, passou para o estado líquido, passou para o estado gasoso. O que diferencia uma transformação química de uma transformação física? Olha, a transformação química, ela tem a formação de novos compostos. Então, ó, lembra da glicose. A glicose se quebrou e formou CO2 e água. Então, eu tenho ali glicose, né, C6H6O12, formando CO2 e água. Olha, tem compostos diferentes sendo formados. Se eu tenho compostos diferentes sendo formados, então eu tenho uma transformação química. Já na transformação física, eu tenho água no estado sólido, depois água no estado líquido, depois água no estado gasoso. Ou seja, eu só tenho só água. Quando eu não tenho a formação de novos compostos, eu tenho uma transformação física. Quando eu tenho a formação de novos compostos, eu tenho uma transformação química. Tá? Então, essa é a diferença principal que nós temos. Então, a reação ela tem algumas características legais que a gente vai falar agora. A reação química ela é dada por uma equação que eu tinha acabado de falar para você. Essa equação é uma representação gráfica, tá? Então, o que significa essa representação gráfica? Deixa eu vir aqui pegar a caneta para mostrar para você. Então, essa representação gráfica, ela tem 3 pontos. Eu tenho o primeiro membro, que é antes dessa seta, aqui. Esse primeiro membro aqui, ele é composto pelos reagentes. Tá? Então, é aquilo que vai reagir para provocar a minha reação química. Tá? Algumas reações podem ser espontâneas. Outras reações podem ser não espontâneas. O que é uma reação espontânea? Isso que eu estou falando agora, eu vou aprofundar. É só mesmo para a gente entender o que a gente vai falar a partir dessa primeira aula. As reações espontâneas é aquela que naturalmente acontecem, igual a do gelo transformando-se em água em estado líquido. Naturalmente, essa reação vai ocorrer. Se eu deixar o gelo ali em contato com o ar atmosférico, em contato com a temperatura no modo ambiente, naturalmente ele vai se encaminhar para o estado líquido. Então, é uma reação espontânea. O que é uma reação não espontânea? Reação não espontânea é aquela que eu preciso provocar ela para ocorrer. É aquela que não vai acontecer naturalmente. É aquela que precisa de um meio para ocorrer. Tá? Aquela que eu tenho que fornecer energia, aquela que eu tenho que tirar energia, aquela que eu tenho que forçar para que ela ocorra. Não é que ocorra naturalmente. Formação de água é um exemplo muito característico de reação não espontânea. Por quê? O nosso ar atmosférico aqui ele é composto por água. Tem água aqui, em pequena quantidade, mas tem água. Tem água aqui no meu quarto, tem água lá fora da minha casa. Tem água em todo lugar. Só que essa água, né, nós temos ali o hidrogênio, nós temos o oxigênio. Por que ele não se junta para formar mais água e aí chover o tempo inteiro? Porque o sistema para formar água, ele precisa de uma quantidade muito grande de energia para provocar a formação de água. Se a gente tivesse agora lá no laboratório, na escola, eu ia fazer um experimento para você, que é um experimento chamado experimento de Cavendish. Eu ia pegar um pouquinho de ácido, colocar numa palhinha de aço e ia borbulhar o gás que ia ser liberado para dentro da água. E ali eu faria a extração do hidrogênio e do oxigênio. E depois eu pegaria esses dois, o hidrogênio e o oxigênio, e eu colocaria ele em tubinhos de ensaio, aqueles tubinhos bonitinhos, e eu colocaria fogo ali dentro.
que eu ia fazer? Eu ia fazer com que o hidrogênio e o oxigênio do tubinho se condensasse e tornasse de novo água. É um experimento bem legalzinho e dá para fazer o grito do hidrogênio nesse experimento. Mas ok, eu estou falando demais. Então, ó, nesse primeiro exemplo aqui eu tenho a combustão do álcool etílico. Na combustão do álcool etílico, no lado dos reagentes eu tenho o álcool, que é esse aqui, e para uma combustão eu preciso de três coisas, né? Deixa eu colocar aqui do lado. Eu preciso do comburente, eu preciso do combustor e eu preciso do combustível. São os três Cs. Se eu tiro um desses Cs, a reação não ocorre. Então, deixa eu fazer fogo, né? Reação de combustão, pega fogo, tá? Então, ele precisa desses três Cs: comburente, combustível e combustor. Vamos entender o que é cada um desses Cs. Combustível é aquilo que vai pegar fogo. Então, nesse caso aqui, o que vai pegar fogo vai ser o meu álcool etílico. Então, o álcool etílico é o meu combustível. Comburente é a energia que eu preciso fornecer para esse sistema. Ele é meu comburente. E o combustor é o oxigênio que está nessa reação. A reação de combustão ela só ocorre porque tem presença de oxigênio. Extintor de incêndio, ele funciona aonde? Ele funciona nesse combustor. Ele tira o oxigênio. Então, não sei se você já viu aqueles extintores de incêndio de CO2, né? Aqueles de pó. Ele tem uma propriedade de tirar o oxigênio do meu sistema. Sem oxigênio, esse triângulo que eu fiz aqui na tela, ele deixa de existir. Se ele deixa de existir, não tem fogo. Tá? Mas vai ser sempre assim? Sempre tirando Com um dos todas três. as reações? Não, a só de combustão. Ah, tá. Ok. O extintor de incêndio de CO2, ele tira o combustor. O extintor de incêndio, que é aquele AB, que ele é de água, ele tira o comburente. Né? Ele tira a energia, ele reduz a energia do sistema. Então, o combustível sempre vai existir ali. Então, os extintores de incêndio, eles atuam em um desses dois Cs. Ou no C do comburente, ou no C do combustor. Então, deste lado aqui, eu tenho os reagentes. E sempre, Eric, se você quiser saber se a reação é de combustão, ou uma reação, ou as outras que eu vou mostrar para você, verifique se tem O2 no lado dos reagentes. Tá? Se a reação tivesse O2 no lado dos reagentes, significa que a reação ela é de combustão. Beleza. Essa seta aqui, ela indica que tem uma reação. Ela indica que tanto o lado que esses dois compostos que se juntaram e vão formar outra coisa. Então aqui, essa seta, ela evidencia uma reação. Essa seta da esquerda para a direita significa que a reação ocorreu no sentido da formação de produto. Agora, se eu inverter essa seta, se eu colocar essa seta no sentido contrário, significa que o produto, esses dois aqui, se uniram para formar isso aqui. Então, uma equação química eu posso escrever tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Só que eu tenho que falar para que lado que a seta vai. Se a seta vai da esquerda para a direita ou se da direita para a esquerda. Entendeu mais ou menos? Sim. Beleza. Então,
mostrei reagente, do outro lado mostrei produto. Né? Então, o meu produto da combustão do álcool etílico é o CO2 e a água. Tá? Essa reação aqui, deixa eu até apagar, essa reação aqui, ela tem os mols que nós vimos no último bimestre. E quantos mols que eu tenho em cada um desses meus compostos? Então, aqui eu tenho 1 mol de C2H6O, ou seja, uma molécula de álcool etílico. Eu tenho aqui 1 mol de gás oxigênio, formando 1 mol de CO2 e 1 mol de água. Então, eu tenho uma reação de 1 para 1 para 1 para 1. Lembrando que do lado dos reagentes eu tenho o álcool etílico e o gás oxigênio. E do lado dos produtos eu tenho o CO2 e a água. Então, essa é a reação de combustão. A de baixo também é uma reação de combustão, só que é a combustão do carvão, né? Carvão puro. Não é aquele carvão que nós temos na churrasqueira, não é o carvão das minas. É o carvão mesmo, é carvão purinho lá extraído no laboratório. No lado dos reagentes, eu tenho carvão. É uma reação de combustão porque tem aqui o oxigênio. Eu não coloquei aqui, mas as equações químicas elas precisam que você mostrar tudo o que acontece. Então, costuma ter, na maioria das vezes, uma reação de combustão, ela costuma ter um triângulo em cima dela. Esse triângulo, ele é todo pintadinho e ele indica que a reação precisou de fogo para acontecer, né? De calor, do comburente. Então, as reações de combustão, a maioria das vezes, elas têm um triângulo em cima dela para indicar que teve ali uma transformação, né? Uma energia necessária. Então, aqui eu tenho reagente do lado esquerdo, formando meus produtos do lado direito. Né? No caso, o produto aqui é o CO2. Passando. Aqui. E daí vou lembrar de tirar essas animações. Peraí. Vou apagar aqui. Ótimo. Eita. Pronto. Então, uma equação química, ela tem algumas partes, ela é subdividida em algumas partes. Então, a equação química ela vai ser dividida em químico, né, numérico e simbólico. A equação química, quando a gente vai para o lado químico, a gente tem o elemento isolado, a substância simples e a substância composta. Então, o elemento isolado, no caso aqui, eu tenho o carbono. A substância simples, no caso, oxigênio, gás oxigênio, né, O2. Então, se for só o oxigênio, ele vai ser um elemento isolado. Como ele tem 2 oxigênios, então ele é uma substância simples. E vai ser uma substância composta quando eu tiver
ali 2 ou mais elementos químicos, né, juntos. Dentro de uma equação química, eu tenho o índice e o coeficiente. O índice é a quantidade de elementos químicos necessários. Então, no caso aqui do H2O, eu tenho o meu índice de 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Ou seja, eu preciso de 2 hidrogênios e 1 oxigênio para formar uma água. Isso é o meu índice. Já o meu coeficiente é a quantidade de moléculas que eu tenho. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 moléculas. Então, esse é o meu coeficiente. Tá? Então, esse é o meu coeficiente, que é a quantidade de moléculas. Índice é a quantidade de elementos químicos que aparece. Tá bom? Beleza. E o símbolo? Então, eu tenho ali o símbolo sólido, líquido, gás, vapor e aquoso. Sempre que eu escrevo uma reação química, eu preciso mostrar se esse meu composto está no estado sólido, se ele está no estado líquido, se ele está no estado gasoso, se ele é um vapor. O vapor costuma ser para álcool ou água, um dos dois. Vapores de álcool, vapores de água. Tá? E aquoso quando está, no caso, dissolvido ou solubilizado em água. Tá? Algumas coisas também podem aparecer numa reação. Uma reação ela pode aparecer aquecimento, que é aquele triângulozinho que eu falei para você. Então, o triângulozinho indica energia, tá? Então, ele é representado por esse triângulo. Pode falar assim, essa reação ocorreu por causa de luz. Então, nesse caso, ele vai colocar um símbolozinho de lambda. Lambda que na física indica comprimento de onda. Então, ele põe esse símbolozinho de lambda para falar, precisa de luz para ocorrer aqui. Ou ele põe a equação e em cima da seta, sempre vai ser em cima da seta, ele vai colocar esse elétrice. O que significa carga elétrica? Ou ele põe esse elétrice ou ele só põe elétrico. O que significa? Que para a reação ocorrer, ela precisa de um disparo ou uma diferença de potencial de energia, de eletricidade. Né? Ou essa reação precisa de um catalisador. Ela precisa ser catalisada. Isso eu vou explicar mais na frente. Mas já explicando um pouquinho aqui por cima, significa o quê? Que a reação ela vai ocorrer normalmente. Só que para ela ocorrer mais rápido, eu cataliso ela. Eu acelero ela. É o exemplo do catalisador dos carros. O motor, ele é um motor, os nossos motores, a maioria deles é um motor de combustão. Eu vou explicar os modelos de motor, mas funciona da seguinte maneira. De um lado do motor entra o combustível, esse combustível é queimado em uma explosão controlada dentro do motor, o pistão sobe, né? E aí com o pistão subindo, eu consigo ter energia mecânica. Então, de uma energia química, transforma em energia mecânica. A reação de combustão ela forma CO2 e água. Esse CO2 ele é altamente prejudicial para o ambiente, né? Para o meio ambiente. Então, quando esse gás passa por um catalisador, o catalisador vai transformar esse CO2 em moléculas de oxigênio e vai capturar o carbono. Esse processo de captura do carbono, ele vai gerar ali não sei se você... Na próxima live eu mostro, né, um sistema de catalisador do carro. Catalisador novo, o sistema é limpinho, branquinho, né, prateado.
Num catalisador já mais velhinho, que já fez já todo esse processo de transformação do CO2 para moléculas de carbono e oxigênio, eu tenho um catalisador todo escuro, todo acinzentado. Por quê? Porque ali ele está recolhendo, né, todo o carbono dessa reação. Formação de gás, então, essas setas para cima indica a formação de gás. E uma seta para baixo, né, no produto, sempre não. Essa seta para cima ou seta para baixo é no produto, tá? Seta para cima, formação de gás. Seta para baixo é formação de precipitado, ou seja, formação de sólido. Se em vez de ter uma seta só, né, saindo do reagente indo para o produto, eu tiver duas setas, uma para cá, para a direita e outra para a esquerda, significa que a reação ela é reversível. Essas reações reversíveis são aquelas reações que eu posso ocorrer no sentido contrário. Eu posso obter outros compostos, quer dizer, saindo do produto e indo para o reagente, e saindo do reagente e indo para o produto. É uma reação reversível. Igual aqui. Deixa eu só voltar aqui para te mostrar. Reações de combustão, por exemplo. Reações de combustão, elas não têm a possibilidade de eu retornar elas. Por quê? Observa aqui. Se eu vou botar fogo, ou seja, se tem uma reação que vai gerar energia, CO2 e água, não tem como eu pegar esse CO2, essa água, tirar a energia e voltar de novo oxigênio e álcool. Da mesma forma que não tem como eu pegar o CO2 ali, naturalmente, e tirar carbono e oxigênio sem eu provocar. Então, por isso que é uma reação não é uma reação irreversível. Mas a água no estado sólido, desculpa, a água no estado líquido, ela vai para o estado sólido, eu posso pegar essa água no estado sólido e depois passar de novo para a água no estado líquido. Então, ela é uma reação reversível, ela pode ser revertida. Nesse ponto, nós já falamos já muita coisa, e aí agora a gente entra com balanceamento de equações. Então, essa parte aqui é uma parte extremamente complexa, mas nada que a gente não consiga entender a reação. Tá? Então, tem muitas informações, e é por isso que eu vou mostrar esse balanceamento de equações no papel, de forma que nós consigamos ver de uma forma melhor. Então, tá? Deixa eu só parar aqui essa câmera. Então, nós temos aqui, consegue ver a folha de papel? Não, você tirou dela. Espera. Consegue ver agora? Não consigo ver seu rosto. Só meu rosto, folha de papel não? Deixa eu escrever aqui. Conseguiu ver agora?
Ainda não. Tá, legal. Você mostrou ela no começo, mas só tu tirou. Acho que agora vai. E Ainda nada. Pronto, agora sim. agora tá me ouvindo? Aham. Muito bem. Então, peraí. Deixa eu tirar aqui o som. Então, reagente, produto e essa seta aqui indicando reação. Tá? Então, quando eu falo balanceamento de equação, significa o quê? Uma balança. Lembra de uma balança antiga. O lado direito tem que estar com a mesma quantidade do lado esquerdo, que do lado esquerdo. Eu tenho que ter aqui um equilíbrio. Então significa mais ou menos isso aqui, ó. Um carbono para um carbono. Ou seja, eu tenho a mesma quantidade. Dois oxigênios para dois oxigênios. Eu tenho a mesma quantidade. Então essa reação aqui, ela está balanceada. Agora, se uma reação ela não está balanceada, ela não tem esse balanço químico, eu tenho que balancear ela. E como que eu balanceio uma equação? Fazendo o balanceamento dessa equação. É meio repetitivo isso, mas é isso mesmo. Então vamos imaginar novamente uma reação de combustão. Só que a combustão agora do gás metano. Se é gás metano, vamos começar a colocar os símbolos, né? Então esse gás é um gás, então eu coloco G. Para ocorrer a combustão, eu preciso do gás oxigênio. Então, G também. Esses dois compostos vão se juntar, precisando de energia para formar o gás carbônico, CO2, mais água. Essa água em estado de vapor.
Agora vamos ver se está balanceada essa equação. Aqui, deixa eu pegar uma outra caneta. A caneta vermelha. Vamos ver se essa equação está balanceada. Então eu tenho um carbono. Ok, está balanceado. Aqui eu tenho 4 hidrogênios e 2 hidrogênios do lado de cá. A sua reação está desbalanceada. Porque do lado dos reagentes eu tenho 4 hidrogênios, do lado dos produtos eu só tenho 2. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que aumentar do lado dos produtos, que é o lado que está deficitário de hidrogênios. Então eu preciso modificar o meu coeficiente. Eu não posso alterar o meu índice. Eu não posso colocar aqui H4O. Né? Eu posso modificar o meu coeficiente, ou seja, eu posso modificar antes da minha molécula. Nesse caso, é um processo de multiplicação, Eric. Então, eu preciso de um número que multiplicado por 2 seja igual a 4. Nesse caso, eu coloco 2. Por quê? 2 vezes 2 é igual a 4. Então, aqui eu tenho 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4 hidrogênios, e do lado de cá eu tenho 4 hidrogênios. Agora vamos ver o oxigênio. Do lado dos produtos, eu tenho 2 oxigênios. Desculpa, do lado dos reagentes eu tenho 2 oxigênios. Do lado dos produtos, eu tenho, né, no caso, 2 oxigênios. E aqui, esse 2, ele multiplica tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Então, aqui eu vou ter 2 mais 2. Então, eu tenho 4 oxigênios. Então, agora é no sentido contrário. Eu preciso de um número que, multiplicado com esse 2 aqui, seja igual a 4. Então, eu coloco um 2 aqui. Por quê? 2 vezes 2 igual a 4. Então, aqui eu tenho 4 oxigênios. A reação agora, ela está balanceada. E como é que eu escrevo a reação balanceada? Assim. C4 no estado gasoso mais 2O2 no estado gasoso vai formar CO2 mais 2 moléculas de água. Ou seja, essa reação é de 1 para 2 para 1 para 2. Ou seja, uma molécula de metano precisa de 2 moléculas de oxigênio, formando uma molécula de CO2 e 2 moléculas de água. Entendeu mais ou menos o sistema? Uhum. Uhum. Ok. Tá dando já o nosso tempo. Na próxima live eu explico um pouquinho sobre o motor de combustão. A gente faz mais exercícios, né? A gente faz alguns exercícios aqui de equação química. E no mais é isso que nós vamos trabalhar. Próxima live é às 9h50. Isso. Então, até mais. Beleza.